Boa noite. Boa noite. Que linda casa cheia. Que maravilhoso ter todos vocês aqui. Boa noite aos encarnados, aos desencarnados, aos nossos amigos que nos acompanham através do Facebook, pela live. Boa noite a todos. Que nossa semana seja de fraternidade, de amor, de esperança, de perdão. Que a nossa semana comece muito bem. Muito bom ver vocês por aqui. Vocês já viram a agenda passando pela tela, mas eu estou vendo que tem muita gente nova na casa. Então, só para adiantar, para dar um resumão do que a gente faz aqui, às segundas e terças-feiras, como vocês já viram, o nosso bazar fica aberto. É esse bazar que paga as continhas da casa. Então, sempre será muito bem-vindo doação, participação, compra, é tudo muito, os preços são muito módicos, é R$3 apenas, qualquer coisa. Então, tudo ali nos ajuda a manter a estrutura, pelo menos com um pouquinho mais de conforto para todo mundo, né? Nas segundas-feiras, nós temos a palestra, seguida do passe magnético e depois do estudo. Já convido todo mundo que está aqui para participar do estudo, que é muito dinâmico, nós estamos adorando, né? Embora eu esteja participando com as aulas também, mas eu estou adorando. O povo está aumentando a cada dia a frequência e a participação. E a doutrina nos fala dessa necessidade de não só se atualizar, mas principalmente conhecer não apenas a obra de Kardec, mas onde começou tudo, afinal. Conhecendo, fazer uma releitura, inclusive, do Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, quer dizer, com esclarecimentos muito atuais, porque lembrando que essa história aconteceu há 2000 anos atrás, não é? Outra cultura, outro modus vivendi, então sempre precisa de uma atualização. E os nossos amigos, os nossos mentores espirituais nos trouxeram revelações importantíssimas através de Kardec. Então é sempre importante que a gente continue estudando. Nas terças-feiras, nós temos a partir das 19 horas o tratamento e cirurgia espiritual à distância, para quem nos assiste pelo Facebook, e presencial para quem vem até a casa. Lembrando que nós só conseguimos fazer esse trabalho, um dos trabalhos mais importantes da casa, graças à permissão de Jesus, nosso mestre e amigo, que por intermédio da bondade do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, nos permite trazer um pouco de alento àqueles que têm um sofrimento, não apenas na matéria, mas uma angústia, uma depressão, uma ansiedade. E nós sempre falamos que a doença primeiro se manifesta no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, para depois ser plasmada no nosso corpo material e apresentar todos esses sintomas que nos fazem sentir dor, nos faz a nossa pressão subir, nos trazem tantas desavenças, né? Então, fazer um tratamento espiritual é bastante importante porque trata daquilo que atinge a nossa espiritualidade. Não vamos abandonar nunca o nosso médico da matéria, porque estudaram muito, porque se esclarece o tempo inteiro, porque a tecnologia está cada vez mais adiantada por conta da ciência. Então, vamos associar essas duas coisas. Na quarta-feira, nós temos aí estudo sobre o espiritismo. Na quinta-feira, nós temos um programa na Rádio Itapuá no ar, é online, não é, Andressa? Às 19 horas. É bem interessante. E ele se repete no domingo às 10 horas da manhã. Então, essa é a nossa agenda. Para quem não conhecia, todo mundo está convidado a participar. Eu convido vocês, então, antes da gente começar a palestra, a ficarem confortáveis nas suas cadeiras, a respirarem profundamente. Porque nesse movimento do respirar profundamente, a gente vai se desligando das coisas do dia a dia. E isso é necessário para que a gente possa conectar com o interno, para que a gente comece a fazer um exercício de vibração no amor, pensando em Jesus,
pensando nas bênçãos que recebemos toda hora do alto e muitas vezes não nos damos conta, pensando que ao estarmos nessa casa, nós buscamos não apenas o alento para o espírito, mas também a certeza de que seremos atendidos pelos nossos mentores espirituais, que é nesse momento em que acalmamos o coração, em que deixamos as mazelas lá fora, é que nós abrimos um canal pelo amor que oferecemos para que a espiritualidade possa dar o seu recado. Então vamos agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, que sempre nos acompanha, rezando a oração que ele nos ensinou. Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, iniciando a noite de hoje, eu convido a Mari, que gentilmente muitas vezes está aqui no nosso centro, fazendo essa troca riquíssima. Ela vai falar um pouquinho sobre o espiritismo no Brasil. Mari, é contigo. Bem-vinda. Boa noite. Eu ouvi os desencarnados, agora gostaria de escutar os encarnados. Boa noite. Boa noite. Assim fica mais animado, né? Falar do espiritismo no Brasil não tem como entrar diretamente no Brasil. É necessário que façamos uma pequena passagem da história do espiritismo para conseguirmos entender como ele veio parar aqui no nosso país, né? Então, no cenário internacional, no livro de Arthur Conan Doyle, eu não sei falar inglês, então eu vou ler mais ou menos aqui, no The History of Spiritism, traduzido como A História do Espiritismo, relata a sequência que aconteceram nos fenômenos mediúnicos que ocorreram desde o século XVIII e XX. Nós tivemos, que todo mundo conhece, que é bem famoso, o fenômeno de Heidsville, em que duas crianças começaram a ouvir pancadas na sua casa e, como criança não tem como segurar, ela batia, eles batiam também, aí a batida retornava, eles continuavam batendo, até que a mais velha começou a botar umas regras naquelas batidas para conseguirem se entender. E ali começou a aparecer algumas coisas que não poderia ser apenas uma coisa natural, tinha que ter alguma coisa diferente, né? Isso aconteceu em 1848, que começou essa conversa entre as crianças e os espíritos. Que trata-se das irmãs Fox. Elas que começaram com essa brincadeira, né, de conversar com os espíritos. Até aí não se sabia nada a respeito de conversar, tudo era um fenômeno, era uma coisa fora do comum, né? Ainda não se sabia nem que existiam espíritos desencarnados, né? Supunha-se, né? Uma data que deve ser fixada para início da narrativa, e que talvez nenhuma melhor que a história do grande sueco vidente Emanuel Swedenborg.
Isso em 1688 a 1772. Vocês perceberam o pulo que a gente deu lá para trás? Ele era um astrônomo muito famoso e tinha muitos trabalhos a respeito, mas de latitudes. Ele não tinha nada ligado a fenômenos diferenciados, né? Era zoologista e anatomista, financista e político. Ele antecipou-se às conclusões de Adam Smith, que era um grande estudioso da Bíblia. Dizia que todas as afirmações da matéria da teologia, como sempre foram, estão ligadas ao cérebro e dificilmente vão poder ser removidas. Mas para chegar a afirmar que tudo aquilo que está ligado só aos nossos pensamentos, aos pensamentos do ser humano, não há uma verdade genuína. E ele queria ir mais longe, ele queria descobrir por que tinha algumas coisas que fugia do raciocínio humano. Na história, também fala de Edward Irving. Em 1792 a 1834, ele era presbiteriano. E na sua experiência entre 1830 e 1833, é de grande interesse para a construção da história do Espiritismo. Embora ele pertencesse a uma categoria mais pobre, ele era da classe dos trabalhadores, era uma época onde havia muita distinção entre as classes trabalhadoras, empresariais, né? Não que não tenha hoje, né? Mas eram muito mais acentuados na época. Ele era um trabalhador braçal. E ele pregou na igreja que ele fazia os trabalhos dele, carisma e dons miraculosos, curas e línguas estranhas. Vocês veem que não é coisa tão recente isso, né? O fato que tornou essa pessoa famosa na época. Mas também teve depois Andrew Jackson Davis, 1826-1910. Ele foi um profeta da nova revelação, com a clarividência que ele possuía. E ele antecipou o famoso episódio de Hydesville, que nós lembramos sempre das irmãs Fox, né? Mas a gente não sabia desse cidadão aí que já havia trabalhado com algo que eles chamavam de fenômenos. Aí vieram as famosas mesas girantes. Hoje nós sabemos que é um fato mediúnico. Só que na época, as mesas girantes eram colocadas como diversão. E aí, estudando isso aqui, eu pensei assim, os espíritos brincalhões, né? Aqueles mais sapequinhos que se divertiram bastante nessa época também, né? Porque eles montavam nos salões grandes espetáculos para ver as mesas se movimentarem. E elas realmente se movimentavam. E escreviam, batiam os pés da mesa. E, na época, diziam que as mesas até falavam. O que hoje nós sabemos que é impossível, é matéria, né? Logo, tem algo diferente por trás. E aí, quem chega para a codificação do Espiritismo, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, o nosso Allan Kardec, que usa o nome de Allan Kardec por ser um nome que ele soube que era
de uma encarnação passada, onde ele foi um sacerdote druida. E ele optou por usar esse nome porque ainda, como ele era um professor muito conceituado, havia muito preconceito em misturar as coisas. Então, ele foi muito cauteloso nesse ponto, né? Para quem não sabe, Allan Kardec veio com essa missão. Ele veio com a missão de instaurar a doutrina espírita no mundo. Foi escolhido Lyon, na França, para que fosse o local ali, e junto com ele também veio Leon Denis, que se por acaso Allan Kardec não desse conta, da situação, tinha quem iria colocar o trabalho, ia ser instaurado de qualquer maneira o espiritismo. Não era algo que já havia sido programado. Abrindo um parêntese, toda casa espírita séria e conceituada que existe aqui no nosso plano, antes de ser colocada aqui na matéria, já é programada e colocada no plano espiritual. Então, uma casa espírita não é simplesmente um local onde as pessoas se encontram. Não, ela também tem um lado espiritual muito forte. Para quem, a título só de curiosidade, aqui em cima tem um hospital espiritual, onde os espíritos que muitas vezes nós trazemos ao chegar na casa espírita, e aqui eles são recolhidos e colocados no plano espiritual ali para tratamento. No tratamento que é feito na casa espírita também, muitos espíritos também são tratados. Muitas vezes alguém chega na casa espírita muito carregado, muito agitado, em estado depressivo muito profundo, e as companhias que estão ali com eles também são colocadas no hospital. É um trabalho muito bonito que é feito e que encarnado não enxerga. Então, o encarnado acha que doutrina espírita é vir aqui, assistir uma palestra, ver os trabalhos, tudo. Quando, à medida que vai estudando e se aprofundando, vai se apaixonando cada vez mais, porque é muito bonito mesmo. Então, eu aconselho quem quiser se aprofundar, procura aí a direção, que deve ter cursos, deve ter, para se aprofundar mesmo nessa doutrina. Voltando à nossa história, Allan Kardec, ele, quando começou a estudar, ele era cético. Ele não acreditava em tudo que ele via, como não acreditou em tudo que ele viu. Como é que uma mesa vai levantar e vai... Até tem um dos livros que fala sobre que o espírito piava feito um passarinho, né? E ele perguntou para quem estava ali instruindo eles, como é que pode isso? Né? Como é que... Era um espírito brincalhão que estava ali também se divertindo a respeito daquilo que estava acontecendo. Para conseguir entender o que era doutrina espírita e o que estava acontecendo, Kardec foi atrás para descobrir o que era magnetismo, e aí ele descobriu que Mesmer descobre em 1779, ele já tinha estudado sobre magnetismo animal. Agora tem um nome que eu juro por Deus que por mais que eu tentasse dizer aqui, eu não consigo. É esse tal aí, alguém sabe ler esse nome? Porque eu não consigo. Já falava sobre sonambulismo em 1787, que é o sonambulismo que existe na parte espírita. E Braide, em 1841, sobre o hipnotismo.
Eu não vou entrar nesses 3 temas, porque isso é outra palestra, né? Cada tema disso aí dá uma palestra. Mas tudo isso está na doutrina espírita. Quanto mais a gente vai estudando, quando a gente começa a ler a codificação toda, principalmente Livro dos Médiuns e Gênesis, a gente vê muito a respeito desses 3 itens. Mas faz parte da doutrina espírita. Havendo uma disseminação muito grande dos fenômenos das mesas girantes, Kardec, que ainda estava como Hippolyte, foi convidado para assistir uma dessas sessões, através do seu amigo Fautier, que era um magnetizador. E ele dizia que a mesa se movia e até falava. E aí é que entra o nosso grande Allan Kardec, que ele questionou tudo isso. Ele disse, mesa não se move sozinha, mesa não fala. E ele retrucou quando ele disse, só se ela tiver cérebro para pensar e nervos para sentir, e que possa tornar-se sonâmbula. A partir daí, começa a frequentar as sessões, culminando mais tarde com a publicação do Livro Espírita em 18 de 4 de 1857. Primeiros passos do Espiritismo no Brasil. E ele começa com essa pessoa, Zeus Mantuil. E nos seus livros, Mesas Girantes e o Espiritismo, ele busca a imprensa da época, Jornal do Comércio do Rio de Janeiro e o Diário de Pernambuco, e no Cearense ele relata sobre os acontecimentos dessas mesas girantes que estavam acontecendo lá na Europa. E estavam começando a acontecer por aqui. Mas por aqui, o brasileiro ele é um pouquinho diferente, né? Ele não se empolga tanto assim, né? Ele é meio desconfiado, né? Então não teve aquela explosão das mesas girantes aqui tão grande quanto foi na Europa. No dia 14/6/1853, é publicado na seção exterior do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro notícias sobre essas mesas girantes. Fato que estavam empolgando demais nos Estados Unidos e na Europa. Empolgou tanto naquela época e hoje não é tão difundido o espiritismo lá. No dia 2/7, já passou? Não passou. Não, voltando aqui. No dia 2/7/53, no Diário de Pernambuco, teve uma notícia procedente de Paris e datada de 20 de maio, contava ao correspondente que não se pode pôr o pé em um salão sem se ver toda a sociedade em torno de uma mesa redonda, tendo cada um o dedo mínimo apoiado no do vizinho, e esperando todos em silêncio que a tábula queira voltear. O que vocês perceberam nesse pequeno texto? Simbolismo, né? E fanatismo por aquilo ali que está vendo ali, que, né, o que está acontecendo. Então tem que ser assim para poder acontecer. Então, quanto mais a gente estuda isso, mais você vê o quanto os nossos irmãozinhos, né, que estavam brincando com essa gente aí, porém foram utilizados para que tudo isso pudesse acender algo no povo. No dia 15/7/53, o Jornal Cearense transcreve a primeira notícia sobre essas mesas girantes, nos seguintes termos. Apareceu agora em França um fato que despertou sumanamente a curiosidade pública. Quero falar-lhes das tábulas volteantes, que embora tenham sido inventadas na América Inglesa, os franceses deram carta de naturalização. Começou a briga para domínio daquilo.
Aqui no Brasil, como eu falei, esses fenômenos, eles eram um pouquinho escondidos. Afinal, é um país predominantemente católico. Dá para vocês imaginarem que alguma coisa aí já desagradou muito a Igreja Católica, né? Que já começou a não aceitar isso e achar que era coisa que não devia acontecer. Mas teve a primeira sessão espírita no Brasil no dia 17 de 9 de 1865 e foi na Bahia, em Salvador. E é instalado o Grupo Familiar do Espiritismo, o primeiro centro espírita do Brasil. Luiz Olímpio Teles de Menezes preside a primeira sessão mediúnica, onde recebe a primeira página psicografada e assinada por Anjo Brasil. E em julho de 1869, para melhor defender, aqui quando eu falo defender, vocês já verem como já estava sendo atacado o espiritismo no Brasil, e propagar o espiritismo, duramente atacado pelo clero e pela imprensa de Salvador, Luiz Olímpio Teles de Menezes publica O Eco de Além Túmulo. Eu procurei esse livro, mas eu confesso que não foi muito fácil de achar, não achei não. Então, se vocês quiserem fazer uma busca aí para descobrir, né? Monitor do Espiritismo no Brasil, o primeiro jornal espírita do Brasil. Aí veio o primeiro grupo que foi formado aqui no Brasil, que é o Grupo Confúcio. Ele foi fundado em 2 de 8 de 1873 por inspiração do espírito Emmanuel, do espírito Ismael, a Sociedade de Estudos Espíritas, que levou o nome de Grupo Confúcio, que pelo seu regulamento deveria seguir os princípios e as formalidades expostas em O Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Sua divisa era: sem caridade não há salvação. Sem caridade não há verdadeiro espírita. Eu acho que essa frase diz tudo o que nós precisamos hoje como espíritas. A gente ainda está em um aprendizado para se tornar espírita. Eu sempre costumo dizer que a gente está no caminho para nos tornarmos espíritas. A gente se denomina, né? Sou da doutrina espírita. Mas ser espírita verdadeiramente, a gente ainda está nesse aprendizado que não é fácil. Porque já começa por aí, né? Ser sem caridade não há verdadeiro espírita. Então, primeiro a gente tem que aprender o que é caridade verdadeira, pura, né? Esse grupo foi extinto 3 anos depois, em 1876. Ele era composto por neo-espiritualistas e tinha a incumbência de traduzir as obras de Allan Kardec, que estavam todas em francês, divulgar a homeopatia e escolher o protetor espiritual do Brasil. Eles queriam escolher, né? Mas sabiam eles que já existia quem era o nosso governador espiritual aqui do Brasil. Aí veio Joaquim Carlos Travassos. Ele fazia parte desse grupo. E ele traduziu o Livro dos Espíritos para português. E ele deu de presente essa tradução que ele fez para Adolfo Bezerra de Menezes, que quando leu pela primeira vez, ele percebeu que aquilo já era tão familiar para ele, que aquele conteúdo não tinha nada de novo. Para que se consiga compreender totalmente, é preciso falar de
homeopatia e passes magnéticos. Por que homeopatia? No Brasil se perdeu muito a respeito da homeopatia, a alopatia tomou conta de tudo, né? Por volta de 1840, o influxo das falanges de Ismael chegava a 2 médicos humanitários no Brasil. Eles eram Bento Muri e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Todo mundo aqui gosta de ir lá receber o passe, né? Vocês têm noção do que vocês estão recebendo? Alguém tem? Ninguém? É necessário que exista esse magnetismo. De quem recebe, principalmente, porque quem está doando ali, a espiritualidade vai doar, sempre. Mas quem recebe é preciso estar preparado para isso. Por isso é importante conhecer o que é magnetismo. Por que essa relação entre homeopatia e espiritismo? Ela pode ser vista da seguinte forma. Na homeopatia, a ação dos medicamentos não é de natureza material, química, mas sim de ordem dinâmica, fluídica. No espiritismo, considerado a trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, e acrescenta o perispírito, transformação do fluido universal, a fim de que se possa unir o espírito à matéria. Como o perispírito está ligado ao átomo a átomo do nosso corpo, célula a célula no nosso corpo físico, tudo o que passa em um passa em outro. Isso em qualquer situação, gente. Em qualquer situação. Quando a gente tem raiva, você acha que a tua raiva é física. Ela já passou para o teu espírito. Como o perispírito está ligado a cada átomo do teu corpo, olha a bagunça que você faz aí. Por isso a importância da gente sempre controlar pensamentos negativos, raiva, sentimentos de inveja, até mesmo de pavor. A gente tem que controlar, porque tudo isso vai ligar. A gente sente na matéria, passa para o perispírito está ligado átomo a átomo ao nosso corpo. A gente faz uma bagunça danada e daí a gente diz assim, nossa, por que será que hoje eu não estou bem? Eu vou lá na casa espírita tomar um passe. Depende de você. Você vem, toma o passe, mas você só vai melhorar se você estiver querendo realmente que isso aconteça com você. E aí você vai ter que mudar uma porção de coisas na tua vida. Mudar teu pensamento, mudar a tua forma de sentir, mudar até a tua forma de se emocionar. Porque tem gente que exagera nas emoções. Tanto positivas como negativas. Tudo tem que ter um meio termo. Então, nesse sentido, o equilíbrio funcional do perispírito pode ser perturbado por agentes fluídicos da mesma natureza, portanto, que ele. E essa perturbação, repercutindo no corpo físico, torna-o também enfermo. Vocês perceberam? A gente vai ter problemas de saúde. Claro que vai. É da natureza humana, nós temos ainda um corpo muito frágil. Então, a gente vai ter problemas de saúde. Mas deixar-se levar pelo problema de saúde, achando que aquilo é o fim do mundo, é que é o errado. E provavelmente vocês já tiveram muitas situações de ver duas pessoas, ambas com o mesmo tipo de câncer, uma se salva e a outra não. Como você encara as situações que estão acontecendo com você. Como você vai resolver o teu lado emocional, o teu lado... Tudo isso influi em nós. E isso está dentro do magnetismo. Então, ele explica que
Quando nós tomamos um remédio alopático, ele é químico, ele vai agir no nosso corpo físico. E nós precisamos agir na nossa mente, no nosso trabalho de conscientização, de meditação, nosso trabalho interior, agir para que o nosso lado espiritual, os nossos corpos espirituais que existem em nós, se resolva sozinho. E ele vai se resolver. À medida em que nós dizemos, não, peraí, o corpo físico está doendo, eu tomo remédio para o meu corpo físico, vai parar a dor, mas eu preciso resolver o meu lado espiritual. O que é que eu estou fazendo que eu estou me sentindo assim? Por que é que eu estou me sentindo tão mal? E olha que tem gente que toma remédio físico e não resolve nada, né? Claro, porque não resolve o outro lado. Já a homeopatia, e aqui na casa, né, que tem a pomadinha do vô Pedro, tá aí. Esse remédio faz milagre? Entre aspas, sim. O remédio? Não. Cada um de nós, que quando vai usar essa pomada, está com o pensamento voltado para aquilo que eu quero resolver. E aí eu vou conseguir resolver o meu problema. É um longo caminho de aprendizado. Longo caminho mesmo. E acho que a gente ainda vai mais umas 3 ou 4 encarnações para a gente conseguir entender bem tudo isso, né? Então, aí veio a missão de Bezerra de Menezes. O que a gente conhece de Bezerra de Menezes? Que ele é um médico, que foi muito caridoso, que não cobrava as consultas, né? Imagina, ele deve ter passado muita necessidade também, né? Porque ele simplesmente não cobrava. O povo levava uma galinha, uma dúzia de ovos, umas verduras lá. Ele não cobrava, porque ele sabia que ninguém podia pagar. Mas será que é só isso? Será que Bezerra de Menezes é só isso? Não. Ele nasceu na freguesia do Riacho do Sangue, lá no Ceará, com a missão procípua de unificar o espiritismo nas terras do Cruzeiro. E não é à toa que ele ama tanto esse pedacinho de terra aqui chamado Brasil, que ele não precisa mais reencarnar aqui, ele já podia estar reencarnado em mundos felizes. Mas ele ama tanto que ele continua ajudando, inclusive aqui nessa casa, né? Nos tratamentos que são feitos aqui. Ele ama demais o povo brasileiro. E para conseguir fazer essa unificação, ele torna-se presidente da federação por 2 gestões, 1889 e 1895 até 1900. A sua missão é relatada pelo espírito Humberto de Campos em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem já leu? Leiam, gente. Leiam, porque esse livro é fantástico. Leiam. Leiam, porque realmente a gente se apaixona por esse livro. É muito bom mesmo. E ele reencarnou nos seguintes termos. Olha o acordo que ele fez antes de reencarnar para cá. Descerás as lutas terrestres como objetivo de concentrar nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. A gente daria conta dessa missão? Não, né? A gente ia se apavorar rapidinho, né? A gente não ia dar conta disso. Chegar em um país onde estava sendo implantada uma doutrina totalmente diferente e começar a implantar isso, mas da maneira correta, sem aquele
lá do fenômeno, e vocês vejam quanto tempo foi necessário para que hoje nós entendamos que não existe fenômeno. Que hoje tudo o que acontece é uma comunicação entre os dois lados da vida. Nós que estamos aqui encarnados e quem está do outro lado desencarnado. Quantos anos, quanto trabalho foi necessário? Depois que o grupo Confúcio foi extinto em 76, o movimento espírita entrou numa fase de muita dissidência. Cada dirigente queria dar ênfase a um único aspecto da doutrina espírita. E aqui explica o porquê da confusão que hoje muita gente faz. A pessoa diz, não, eu trabalho lá na Umbanda, eu sou espírita. Não é. Ele é espiritualista. Ele é umbandista, mas ele não é espírita, nem espiritista. Espírita é quem está e pratica a doutrina espírita. Nós temos muitas pessoas que frequentam as casas espíritas, mas são simpatizantes. Não vivem a doutrina espírita. É necessário que o espiritismo ingresse em nós, esteja em nós, faça parte da nossa vida, todos os dias. É uma tarefa muito difícil, mas é o que tem que ser feito, né? Como consequência, houve muita separação, muita desunião, muita luta, muita briga. E foi justamente nesse estado de coisas que surgiu Bezerra de Menezes, a fim de equilibrar esse movimento espírita, tornando-o forte, coeso e seguro no sentido de criar essas condições para que o Brasil pudesse cumprir a sua missão de fornecedora do Evangelho no mundo. O Brasil, aqui nós já somos coração do mundo, pátria do Evangelho? Quem acha que sim, levanta a mão aí. Não somos. Ainda não. Nós vamos fazer esse trabalho? Nós vamos colaborar, né, com as nossas mudanças. Quem vai fazer esse trabalho é a espiritualidade que vai estar trabalhando aqui. E é óbvio que ela busca em nós toda essa energia, toda essa modificação em nós, para que o trabalho deles fique mais suave, mais leve, né? E aí veio a fundação da FEB, que foi Elias da Silva reuniu em sua casa um grupo de dirigentes e fundou, no dia 1º de janeiro de 1884, a Federação Espírita Brasileira, tendo como primeiro presidente o senhor Everton Quadros, e teve o lançamento do Reformador, em 21 de janeiro de 1883. Gente, mesmo assim, não é uma coisa fácil. Se até hoje essa unificação ainda é complicada, dá para vocês imaginarem o trabalho que eles tiveram na época? Falando de algo diferente, tentando eliminar toda aquela feminologia que levava o povo para aquilo, porque o povo queria ver espetáculo. Eles queriam ver o que acontecia. Ainda hoje nós temos pessoas que dizem assim, mas eu só vou na casa espírita se eu puder ver espírito. Mal sabe ele que se ele pudesse ver espírito, ele viria em qualquer lugar. Não seria só na casa espírita. E como que você vai explicar isso para a pessoa? São situações delicadas. Então, essa unificação de pessoas já é difícil, imagina, da doutrina, né? O movimento espírita na atualidade. Caibar Schutel, ele é nominado de bandeirante do espiritismo, ele é colocado como um dos balaústres do espiritismo até hoje. Ele consegue manter isso. E nós temos também Eurípides Barçanufo. Também esse já que todo mundo já conhece, né? Todo mundo já ouviu falar dessas pessoas que são mais atuais, né? Eles não mediram esforços para conseguir atingir o patamar que hoje a doutrina espírita já possui. Temos também, mais recente,
Francisco Cândido Xavier, né? Que talvez, sendo nosso conterrâneo aí, é o mais eminente divulgador da doutrina espírita. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, e desde os 5 anos ele já conversava com a mãe dele, assim, naturalidade, né? O espírito Emmanuel, que acompanhou Chico Xavier por toda a vida dele, que também já lá atrás já tinha sido um senador, né? Acho que todo mundo já sabe disso, né? Emmanuel foi o senador Públio Lentulus, na época em que Jesus também estava encarnado. Então, quem quiser saber mais a esse respeito, é só ler há 2000 anos atrás, que está lá tudo que fala sobre Emmanuel. Né? Além desse, nós podemos citar José Herculano Pires, Ivone Pereira do Amaral, também tem uma história bem interessante a respeito dela, quem quiser procurar. Divaldo Franco, mais recente aqui conosco. Temos ainda Raul Teixeira, temos grandes nomes por aí que estão divulgando a doutrina espírita, né? E que a gente busca muito, através do conhecimento deles, nos aperfeiçoarmos no trabalho que a gente faz, né? Então, nós estamos mundialmente conectados. O que acontece num país, a gente fica sabendo quase que imediatamente, né? A verdade é que a gente não fica sabendo exatamente o que está acontecendo. Né? Hoje, a gente sabe, fala-se em guerra, a gente lembra de quê? Rússia, Ucrânia, Israel, e agora está aumentando aquele espaço lá. Gente, tem mais de 20 conflitos acontecendo no mundo neste momento. Internos dentro de países e fora. Né? Muitas vezes, quando nós sabemos alguma notícia, alguma coisa, nós nos irritamos, né? E nós devemos mudar a nossa maneira de ser para que possamos auxiliar aqueles nossos irmãos que estão lá. E podemos fazer isso através de tudo que aprendemos na doutrina espírita. Controlar as nossas emoções, não xingar, não destratar lá quem está jogando bomba, né? Claro que tem os cabeças de tudo. Gente, quando Jesus disse, eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes, quem são os mais doentes? Quem está promovendo toda essa bagunça, toda essa confusão? Então, vamos controlar o nosso lado emocional, buscar dentro da doutrina espírita tudo que nós precisamos e temos à nossa disposição para esse aprendizado, ok? Eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade de trabalho que a casa me oferece e peço que todos se preparem mentalmente para receber na fluidoterapia do passe e da água fluidificada o remédio necessário, aquele a que realmente cada um de nós está necessitando, e não apenas aquilo a que viemos em busca. Te peço, Mestre Amigo Jesus, que acolha cada um de teus irmãos menores aqui presente e que a tua luz abençoe a cada um e que cada um de nós tenhamos condição de manter em nós o máximo do tempo possível todas as benesses aqui recebidas. Agradeço a ti, Mestre Amigo, ao nosso Pai, tão gentilmente nos deixa as leis a serem seguidas, ao mentor da casa, que com certeza abençoa a cada um de nós, que possamos seguir para os nossos lares repletos de paz e de tranquilidade. Que assim seja.